Quem me observa assim, com minhas casas charmosas, calçadas de pedra, que ecoam os passos das gerações, e árvores majestosas cuidadosamente alinhadas, talvez não saiba o quanto já fui diferente no passado. Com o passar do tempo, tornei-me um testemunho silencioso de muitas histórias, sentimentos e encontros que ocorreram ao longo das minhas longas avenidas. Mas minha jornada foi marcada por um evento que deixou cicatrizes profundas em meu coração de pedra. Permitam-me narrar a noite em que uma pequena parte de Aracaju tremeu, como se o próprio solo tivesse decidido sussurrar seus segredos mais obscuros. Era o dia 13 de abril de 1980, um domingo que deveria ter sido comum, uma noite tranquila, se desdobrando diante dos olhos sonolentos da cidade. Mas o que se desdobrou foi uma história que, até hoje, sussurra entre os ventos noturnos. Eu era chamado de Avenida Cotinguiba. Descansava sob o manto de uma noite silenciosa e banhada pela luz da lua. Um momento de paz, um prelúdio para a tempestade que estava por vir. E então, de repente, o estrondo irrompeu pelo ar, como um trovão desgarrado, fazendo eco nesse cantinho de Aracaju. Almas foram despertadas, janelas vibraram em sua moldura, e o bairro se perguntou em uníssono o que diabos estava acontecendo, de onde estava vindo esse estrondo. O destino e sua paleta caprichosa de ironias. A fonte desse tumulto estava a poucos passos, na casa do subtenente do Corpo de Bombeiros. Sim, aquele cuja missão era extinguir incêndios, estava de alguma forma incendiando o próprio caminho da destruição. Sob o seu teto, um depósito clandestino de fogos de artifício e dinamite esperava como se fosse uma estrela nos bastidores, esperando por seu momento de explosão. Telhados foram lançados pelos ares, como se fossem pássaros em fuga. Janelas se quebraram em pedaços, e as vidas das pessoas próximas a mim foram abaladas profundamente. A explosão foi avassaladora. Telhados voaram pelo céu, como folhas arrancadas pelo vento. E janelas se transformaram em estilhaços brilhantes que pareciam ter caído do céu como uma chuva de estrelas. Eu, que antes exibia um charme sereno, agora me encontrava em um estado de caos e destruição. Casas estavam em ruínas, suas estruturas de pedra e madeira retorcidas e queimadas. Escombros se espalhavam por toda parte, como se a própria terra tivesse se revoltado contra mim. Mas mesmo no meio da devastação, a comunidade emergiu com um espírito resiliente e uma determinação inabalável. Moradores locais, mesmo com seus próprios lares despedaçados, correram para ajudar seus vizinhos. Eles trabalhavam incansavelmente, cavando através dos escombros com as próprias mãos para encontrar vítimas. As sirenes dos bombeiros ecoavam pela avenida, enquanto eles lutavam para resgatar aqueles que supostamente poderiam estar presos sob destroços. A prefeitura agiu com rapidez. Abrigos foram estabelecidos em uma escola pública próxima, onde os desabrigados encontraram refúgio, apoio e solidariedade mútua em meio à adversidade.
A comunidade se reuniu em uma demonstração impressionante de resiliência e apoio mútuo, reforçando o espírito indomável dessa comunidade. Dias se passaram e o bairro não permaneceu na tristeza e na destruição. Com a força de vontade que só uma comunidade unida poderia reunir, ela começou a se reconstruir. A prefeitura organizou esforços para restaurar as casas destruídas, garantindo que os moradores não fossem deixados à própria sorte. E eu recebi uma nova identidade. Passei a ser chamado de Avenida Edésio Vieira de Melo. Mas essa mudança de nome não se resume apenas a uma questão de nomenclatura. Ela serve também como testemunho da capacidade de uma cidade de se erguer diante da adversidade. Um recomeço. As casas, uma vez destruídas, agora eram lares reconstruídos com amor e dedicação. O espírito da comunidade cresceu mais forte, fortalecido pelas provações que enfrentou. Hoje, ainda me lembro da explosão que me definiu de uma forma única. E embora as lembranças da destruição pós-explosão possam contar uma história sombria, também contam a história de resiliência, solidariedade e renovação de uma avenida que escolheu se erguer novamente. Eu sou mais que uma avenida. Eu sou um testemunho eterno da capacidade do ser humano de se unir e superar até mesmo as catástrofes devastadoras. E assim, a história continua, sempre inspirando aqueles que passam por mim a olharem para o futuro com esperança e determinação.